Inteligência artificial. Se você não mora numa caverna, né, não for um Demogorgon, um Homo sapiens, eu acho que você sabe o que é isso, né? E bem, no vídeo de hoje eu vou fazer tipo um iceberg, né, sobre a IA, camadas, desde a mais leve até a mais pesada, que com certeza a maioria deve conhecer. E bem, eu peço que você se assente aí, se acomode na sua cama, no seu sofá, no chão, na sala, no teto e bora pro vídeo. A inteligência artificial começou a ser estudada e desenvolvida na década de 1950, período em que os primeiros programas de computadores com capacidade de raciocínio lógico começaram a ser criados. Mas só foi se popularizar mesmo lá em meados de 2022, no caso essa IA que a gente conhece agora. Usar a inteligência artificial para coisas do dia a dia, tipo trabalho da escola, lição de casa, algo assim do tipo, não é algo errado, não, longe disso, mas chega a ser meio preocupante. Por quê? É fácil. Muitas pessoas se tornam dependentes disso. Bem, meio que a IA, entre aspas, tira a capacidade da pessoa de pensar sobre o assunto que ela tem que estudar sobre, ou programar algum jogo e a pessoa se torna dependente de algo que facilita a vida dela, sabe? Meio que a pessoa perde aquela criatividade que ela tinha antes. E eu acho que eu não estou exagerando, porque eu conheço pessoas, amigo meu também, que literalmente virou dependente da IA em questão de escola, sabe? Muita coisa a pessoa não sabe e usa IA. Até ok, mas tipo, tudo a IA, tá ligado? Trabalho de escola, estudo, tudo. E eu acho que a IA, ela não serve 100%, ela não tem a mesma capacidade de 100% igual um professor dentro da sala de aula. E eu acho que isso é realmente um problema, sabe? E também tem a questão do uso da IA para criar jogos. Eu não estou falando de você ir lá na IA e, sei lá, pedir para ela fazer um programa. Se bem que também isso é preguiçoso, né? Mas enfim. Estou falando do Renosa, acho que é assim que se fala. Eu acho que vocês devem ter visto alguma propaganda dessa merda desse aplicativo que não para de aparecer pra mim. Puta que pariu. Mas enfim, é literalmente você pedir pra IA criar um jogo, falar a descrição do jogo, como você quer ele, e a IA cria lá do melhor jeito possível, aparentemente. Eu instalei o aplicativo, mas não entendi nada. Mas essa ponta do iceberg aí que eu falei, foi literalmente só pra alertar, ou sei lá, falar mal mesmo sobre a questão da dependência humana da IA. Provavelmente muito futuramente, talvez muito no futuro mesmo, quando a IA estiver mais desenvolvida, o humano vai ficar pelo menos 80% dependente dela, porque querendo ou não a gente é dependente do celular. Claro, isso se você viver grudado 24 horas por ele, né? Mas o que eu vejo hoje em dia é o ser humano não conseguir fazer nada sem a tecnologia praticamente. E eu acho que isso se torna um problema mesmo, em questão da IA. Esse tópico agora vai falar sobre a propaganda em geral. Eu acho que o excesso de propaganda de IA, não o uso de IA em propaganda, porque isso daí não me incomoda nem um pouco, até porque há uns 2 dias atrás a seleção brasileira anunciou a numeração dos seus jogadores usando o vídeo 100% IA, né? Mas eu tô falando tipo propaganda beça de bagulho de IA. E eu posso usar exemplo do YouTube, que tem muito disso, principalmente na parte do YouTube Shorts. E cara, eu uso o YouTube Shorts há um bom tempo. E mano, há uns meses atrás eu acho, eu tava navegando de boa no YouTube Shorts e do nada me apareceu a merda de uma propaganda pornô. Isso aí. Um bagulho mais 18 no YouTube. E o fogo foi que os caras colocaram propaganda até no YouTube Kids, velho. Tipo, what the fuck, tá ligado? O bagulho era pra ser pra criança. Se eu não me engano, antigamente não tinha isso, porque o aplicativo era relacionado mais à criança. Mas provavelmente a ganância é muito grande dos desenvolvedores e querem ganhar dinheiro a todo custo, aparentemente. E decidiram colocar anúncio lá. E bem, esses anúncios de IA é tipo bem mais 18 mesmo, mas tipo, não mostrando nada explícito na tela, mas falando, sabe? Literalmente a IA tá mandando você baixar um aplicativo para baixar aquele tipo de vídeo. E já que entramos no tópico de propagandas, tenho que falar também sobre o excesso de propagandas em jogos
né? Além do YouTube, é claro. Mas principalmente em jogos que eu vejo que tem na Play Store, que você de vez em quando assiste uma propaganda, quando vai começar uma partida, ou quando finaliza alguma coisa, clique em algo. E é sempre propaganda da Rezona ou da Dólar em ar, mano. Nossa, eu peguei raiva desse aplicativo. E, e também, acho que o único aplicativo que eu não instalei até agora foi a Dólar, porque ela é literalmente um chat GPT, só que melhorado. E a Dólar serve para, como é o nome? Para estudo. É igual eu falei lá no início do vídeo. É literalmente virar dependente da IA, tá ligado? Pra fazer certas coisas, fazer bagulho de estudo, de escola, essas coisas. É isso que a Dólar serve. E é um aplicativo aparentemente bom, só que eu acho que o recomendável não é usar ele em excesso. Eu tenho um acontecimento para falar a vocês que aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Tem um jogo na Play Store de futebol chamado Super Kick-Off, que é um jogo manage, que você é um treinador e você trabalha na equipe lá, treina a equipe, tem os jogos e tudo mais. E nesse game, a cada certa quantidade de partidas, aparece uma propaganda. Até aí tudo bem, até porque o criador precisa ganhar dinheiro. E não é propaganda em cima da outra, sabe? É uma certa quantidade bem boa. Tipo 10 a 5 partidas, mais ou menos. Só que tem um problema. O problema não é aparecer a propaganda, o problema é o conteúdo da propaganda. Mano, vocês têm noção que na Play Store tem jogo mais 18? Eu achava que ele era tiração do pessoal há um tempo atrás, mas não, é real mesmo. E tipo, as propagandas que aparecem é como se fosse um jogo inocente. Tipo aquele jogo de puzzle, sabe? Que você tem que fazer um puzzle. Só que atrás tem a imagem de um personagem IA. Pra você ver, é IA. Por isso que tá nesse tópico. E à medida que você passa no nível do puzzle, você vai meio que, né, tirando a roupa do personagem. E chega a ser muito louco e doentio, tá ligado? Tem um jogo desse na Play Store. Vai que alguma criança instala, sei lá, pode achar que é um jogo normal e acaba se deparando com essa baboseira aí. E eu acho que esse tópico de propaganda também se encaixa junto com outro tópico, que no caso não vai estar nesse vídeo, porque, querendo ou não, são muitos, que no caso é meio que a supervisão dos pais em cima de crianças para saber o que elas estão consumindo, o conteúdo da internet, tipo jogo, vídeo ou algo assim do tipo. E eu acho super importante os pais estarem sempre acompanhando as crianças, nesse caso. Porque se uma propaganda dessa aparece e criança é criança, né, só vai ligar porque tá ali o conteúdo do jogo. E pô, ela instala essa merda e sai traumatizada, tá ligado? Mas eu tô falando sério mesmo. Nossa, Zezé, os memes. O que é que você tem contra os memes? Você vai falar mal do meu Brain Hot? Dos meus memes que eu vejo de novela, de IA? Dos vídeos engraçados de pegadinha de IA? Dos memes distorcidos que tem no Instagram? Calma, pequeno gafanhoto, não é bem assim. Quer dizer, também, mas meio que memes eu acho uma parte legal da IA. Não acho que seja uma parte ruim. E eu acho que deve ser a melhor parte, sabe? Usar o meme. Inclusive são muito engraçados, só que chega a ser saturado às vezes. Principalmente na época de Brain Hot. Nossa, velho, eu lembro que essa merda aí, quando o Bombô é criança, falando tralaleiro, tralala pra cá, Tum Saúl, Valerina, cê é louco. Fizeram até música essa merda. O tópico do Brain Hot não é nem algo tão ruim assim, né? Tipo que negócio, nossa, horroroso. Mas, tipo, na época que bombou foi chato pra cacete, mano. Na moral, igual eu falei aqui há pouco tempo, eu vi bagulho de criança falando tralala. Mas, tipo assim, era muito chato, muito chato. Principalmente o pessoal que grava conteúdo, tinha um pessoal que gosta de passar vergonha na internet, né? E gravava um conteúdo apelativo no sentido de chamar atenção pra ganhar visualização, tá ligado? E o Brain Hot em si, velho, pra mim foi uma época de merda. Na moral, se você tiver escutando o Balé do Fundo aí, me perdoe. Foi uma época de merda. Sério, o pior meme que inventaram foi o bagulho do Brain Hot. Ah, Zevi. Mas o bagulho era mais pra criança. Eu entendo, beleza, legal. Mas, porra, tem adulto usando pra fazer conteúdo no YouTube de se fantasiando, bagulho feioso do caramba, tá ligado? Fora a pirataria que tava tendo com os produtos fazendo pelúcia, tá ligado? Bagulho fake. Pelúcia tudo feiosa. Fora que tem aquela regra, né, do Rule 34.
Se existe, tem uma versão mais 18. E puta que pariu, e tinha mesmo. Os caras não perdoaram nem o Brainrot, mano. É brutal, é brutal. Mas eu não acho que o Brainrot entre na parte 2, que eu vou fazer uma parte desse vídeo. Toda vez eu falo que eu vou fazer uma parte 2, no final eu acabo esquecendo. Entre na parte 2 desse vídeo, porque ele não é uma parte do iceberg que seja tão muito brutal. Ou uma das piores, sabe? É até que até leve, parando pra pensar. Eu posso estar criando problema em cima de onde não tem, sabe? Tirando isso tudo que eu falei, a parte das crianças retardadas que existiram na época, ainda existe hoje em dia, com sequelas, por terem seus cérebros derretidos após consumir esse conteúdo. Eu acho que o Brainrot foi até que uma época ok, mas não foi boa. Foi o pior meme já inventado na história. Novela das Frutas não foi algo que eu já vi, não tipo veio de maratonar, mas foi algo que eu já apreciei, tipo minha mãe, ela assiste pra caramba no TikTok, no Kawaii, ou até mesmo no YouTube. E cara, eu escuto ela assistindo e mano, que bagulho feioso, velho, na moral. Que bagulho feioso, muito feio. O bagulho é sem roteiro, eu acho que o roteiro é criado pelo IA mesmo, e foda-se. E o criador só pega ali e taca no TikTok, no bagulho, tá ligado? E fica nessa mesmo. E eu acho que é um bagulho que deveria acabar, velho. Deveria ter uma lei nacional, assim, proibido novela das frutas de IA, porque não dá, velho. É um bagulho feio, muito feio. Muito feio mesmo. Só tem a reclamar mesmo. Se tivesse um bagulho de briga pra ver qual era pior, se era Brainrot ou se a novela das frutas, o Brainrot ainda saía como melhor, mano. Na moral. Acho que de todas as criações do bagulho de IA, de fictício, a novela das frutas foi a pior de todas, na minha opinião. Acho que na minha opinião não, na opinião de qualquer um, porque o contexto das novelas literalmente só é tentar pegar dinheiro do marido rico, descobrir que ele tem um amante, traição, não sei o que. Era melhor aquelas novelas, entre aspas, que tinha de IA, que era uns bichos, tá ligado? Era mais engraçado. E não tinha fala. O roteiro das falas da novela das frutas é grotesco, grotesco. É muito ruim de ver. Bem, primeiramente eu peço licença para falar sobre esse assunto aqui com vocês, porque é um assunto delicado, querendo ou não, né? Até porque envolve o que vocês viram aí, né, no início, né? E bem, eu vou começar falando sobre o Polybuzz, começar de leve, digamos assim, depois mais pesado. E bem, pessoal, Polybuzz, cara, se você pesquisar no YouTube, você vai ver, tem muita criança ou adolescente que usa, cara. Muito de menor, tá ligado? E a maioria não tem supervisão dos pais. E é algo bem ruim, como eu falei no início do vídeo, os pais não supervisionar o que seus filhos estão fazendo e tudo mais. E a maioria também usa o Polybuzz para fugir dos problemas pessoais, conversar com a IA, mas parece que já foi comprovado psicologicamente, por um psicólogo, algo assim do tipo, que isso não ajuda não, velho. Você só se torna dependente daquilo, tá ligado? De ficar conversando com a IA. Não tem o mesmo efeito de você conversar com alguém pessoalmente, alguém físico, alguém real, alguém que exista. O que foi que eu falei naquele início lá do vídeo, né? Você se torna dependente. Mas bem, vamos lá. Vamos pro tópico, né? Espero que você esteja escutando a risada aí do fundo. O real problema do Polybuzz é os tópicos de conversa, os níveis de conversa que você pode chegar lá. Desde uma conversa normal, que tá ok, né? Uma conversa tipo normal, como se fosse um RP. Até porque o Polybuzz é um RP. Conversas um pouco mais... como eu posso dizer? Acidentais, no tipo roubar o banco, que ainda tá ok, matar, ainda tá ok, é ironia, tá, por favor. E conversas adultas, se é que me entende, né? Um tópico mais adulto. E esse é o problema. Na verdade já começa o problema porque esse aplicativo existe, o problema já é esse. Mas esse é o real problema. Porque simplesmente a maioria do pessoal que usa é criança ou adolescente. E como eu disse, tem gente que usa para fugir de problemas pessoais e acaba se envolvendo, querendo ou não, com inteligência artificial, tá ligado? E isso provavelmente pode causar sequelas para a vida adulta da pessoa futuramente. E cara, esse aplicativo ele não tem limite. Não tem.
quando eu fui pesquisar sobre, eu soube que ele chegou com uma atualização aí de restrição de chat de idade, só que logo o pessoal conseguiu como é que se desfaz isso, inclusive é de maneira bem fácil, pelo que eu vi no YouTube, um tutorial, e voltou a ter aquelas conversas, né, que é grotesca com a IA. Em resumo, os devs não ligam muito, os caras só fizeram um bagulho mal feito para tentar restringir em vez de apagar ou limitar o máximo possível, ou até mesmo bloquear esse bagulho de ter conversa adulta mais 18 entre IA e o pessoal. E os devs não ligam se são crianças ou não, aparentemente, né? Porque estão ganhando dinheiro em cima disso. Eu ia citar outro aplicativo chamado Emote, mas o vídeo ia ficar muito longo, então eu vou deixar isso daqui para parte 2, tá? Mas bem, vamos falar sobre o uso de IA para conteúdo pornográfico. Que isso existe e tem vídeo no YouTube sobre também como fazer. Pra você ver o nível onde é que tá essa merda. Pra você ver. E você sabe, né? Você encontra conteúdo mais 18 muito fácil na internet. E não é diferente com a IA. Se você for no Google pesquisar, você encontra, tá? E no YouTube também. Pô, se você for no YouTube, você encontra tutorial sobre. E isso é um problema também, porque já passou na televisão o caso mais recente, eu acho que foi da... Lembrei, tive que pesquisar. O último caso sobre usar IA com a face de uma pessoa pra fazer um bagulho desse, eu acho que foi com a Maísa, que ela gravava lá um programa lá do Silvio Santos, né? Só que ela adulta, obviamente. Por favor, não era criança, menos. E, cara, pegaram a face dela, colocaram num vídeo, usaram IA e disseram que era vídeo íntimo dela vazado, tá ligado? E gerou uma repercussão do cacete na rede nacional, os caramba. E esse é o fundo do iceberg da parte 1. Nós finalizamos por aqui mesmo. O que eu quero deixar outras coisas aí pra parte 2. Vou pesquisar mais a fundo sobre. Tem muita coisa a ser falada sobre negócio de golpe, emote, e entre outras coisas, né? Negócio de fake news, etc. Bem, e também o uso de IA para atacar pessoas, né? Tem isso também. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo diferente. Continua sendo um vídeo de reclamação, querendo ou não. Igual o último vídeo lá de expondo lá Moms Yes. Inclusive ela mudou o conteúdo. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo também, falando sobre. Mas é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Estejam com Deus. Um grande abraço do Azevi. E até mais. E tchau. Fui. Você vai morar no IML.